Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, mas a gente não vai falar dessa parábola como costumamente é falado, tá bom? A gente vai pegar algumas revelações, que essa parábola revela o reino de Deus, revela o coração do Pai, revela o desprendimento de Deus. E até se a gente olhar a criação, olhar aí o que Deus fez quanto os animais e a vegetação, e o percurso da vida em relação ao livre-arbítrio, a gente vai ver isso também nessa parábola. Só que o que eu acho mais legal nessa parábola é o desprendimento. E já dou um spoiler aqui para você. O pai, na parábola do filho pródigo, ele não teve dificuldade tanto em dividir a fazenda e dar ali a herança para o filho, como ele não teve dificuldade de receber o filho e dividir a fazenda novamente e receber o filho como filho, porque o filho queria ser recebido como servo. Então a gente vê esse desprendimento, essa facilidade em ali o pai, representado por Deus, em permitir as nossas escolhas. Você tem as suas escolhas. O filho decide antecipar a morte do pai, decide pegar toda a herança do pai, dividindo a fazenda no meio, porque eram dois filhos. E o pai, com desprendimento, sem dificuldades, pegou e realizou a vontade do filho. Quando o filho volta, querendo ser recebido como servo, porque onde ele estava era um lugar muito ruim, ele estava sendo maltratado, e ele lembrou que na casa do pai dele havia fartura, e até o servo, até o mais humilde dos trabalhadores tinha dignidade, roupa, comida, tinha ali um bom trabalho e era bem... tinha uma boa vida. Quando ele vê isso, ele fala: eu vou voltar para casa do meu pai, porque lá um servo é bem tratado. E ele volta com esse coração. Só que quando o filho chega na casa do pai, o pai não tem dificuldade de recebê-lo como filho. E se o filho já tinha repartido a fazenda no meio, agora o pai divide novamente a fazenda no meio. Por isso o filho mais velho fica muito bravo. Vamos para a parábola então? Mas antes, dá aquele tapa no joinha. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber os demais vídeos. Vamos para a parábola no texto ali para a gente lembrar certinho o que ela fala. A parábola do filho pródigo é contada por Jesus. Isso já é muito importante, tá joia? Eu sempre costumo dizer que quando Jesus fala ali na Bíblia, quando a Bíblia revela as palavras de Jesus, nós precisamos dobrar a nossa atenção. Então, dobra a sua atenção. Jesus conta que um pai que era um senhor de fazenda. Naquela época isso era muito comum. Ele tinha dois filhos. O filho mais novo decide antecipar a morte do pai e receber a sua herança antecipada. E ele corajosamente vai ao pai e pede isso. Como eu disse, o pai não tem dificuldade da herança antecipada, vende metade da sua fazenda e dá todo esse dinheiro para o filho mais novo. Sendo assim, a outra metade da fazenda ficaria para o filho mais velho. O filho mais novo vai gozar das suas vontades, gastar o dinheiro como ele queria, viver a farra da vida, satisfazer todos os desejos que ele queria, todos os seus sonhos. E ele realmente faz isso. Mas como ele era uma pessoa nova, não sabia ainda muito bem como a vida era, ele acaba gastando todo o dinheiro e acaba realmente sem nada, sem amizades, sem dinheiro, sem casa, sem emprego. E a Bíblia fala que a miséria foi tão grande que ele foi cuidar de porcos. Ele acabava se alimentando, ele tinha fome e tinha vontade de se alimentar da própria comida que os porcos comiam. Quando ele estava nessa situação muito ruim, depois de ter gastado todo o dinheiro do seu pai, ele tem um pensamento e ele fala: eu vou voltar para casa do meu pai. Mas como eu já antecipei a morte do meu pai, como eu já recebi 50% de toda a fazenda no meu pai não vai me receber mais como filho, eu não tenho mais o direito de ser filho. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar para o meu pai: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. E ele faz isso de coração, ele faz essa oração primeiro a Deus, depois ele vai e faz o caminho de volta para casa. A Bíblia diz que ainda no caminho o pai dele visualiza o filho, e é muito legal porque eu consigo ver assim um encontro cinematográfico do pai olhando o filho olhando o pai, mesmo o filho estando muito sujo, talvez muito diferente,
né, debilitado. E aquele encontro muito legal, o pai não deixa de abraçar o filho, de receber o filho. Isso é muito legal. Sempre os pregadores pegam muito essa parte aqui do encontro e do recebimento daquele pai perdoando todos os pecados do filho. E o filho realmente fala e expressa ali o que estava no coração dele, que era verdadeiro, que era autêntico. Ele fala: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. Isso para mim tá bom, porque é muito melhor do que aonde eu estava, é muito melhor do que eu estava passando. Só que o pai não faz isso, tá? O pai o recebe como filho. A primeira revelação que eu quero dar para vocês aqui, que ninguém fala, é a seguinte: quando o pai recebe o filho, ele faz ali o que o pessoal já fala, tá? Coloca sandálias, dá um banho no filho, coloca sandálias, roupa de príncipe, tá joia? E o anel de príncipe no dedo. Só que só isso não bastaria. Então o que ele faz? Ele faz uma festa. Por quê? Porque mesmo o pai dividindo a fazenda em 50%, a fazenda ainda era muito grande. E havia muitos servos, havia muitas pessoas. E quando o pai faz a festa, o pai está restituindo a posição do filho como príncipe, como filho do rei, como filho do Senhor. E ele faz uma festa para que todos ali da fazenda vejam isso. Então a festa é um anúncio que o filho do rei voltou e o rei o está recebendo como filho e todos devem servi-lo. Uau! Isso é muito legal. Sabe por quê? Porque isso nós chamamos de posição espiritual. Você é filho de Deus. A sua posição espiritual é nessa dimensão. Você está assentado com Cristo à direita de Deus Pai. Isso é uma posição. E nós precisamos saber o que de fato isso significa. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pregador muito bom que fala muito comigo. E ele disse que por muito tempo ele escutava o seu pastor, e o pastor dele falava de posições espirituais, de lugares que você atinge espiritualmente. E depois de muito tempo ele foi entender isso. Eu consigo colocar isso nessa parábola. Quando o pai recebe o filho, dá um banho, faz a barba dele, corta os cabelinhos do filho, deixa o filho bonitão, coloca roupa de príncipe, um anel no dedo, sandálias e faz uma festa dizendo para todo o reino: o meu filho voltou e vocês recebam ele como meu filho e respeitem ele como meu filho. A festa não foi apenas para se alegrar, mas a festa foi um anúncio de que o filho voltou e que todos deveriam respeitar o filho como príncipe. E isso é posição. Isso foi tão forte, e ali entre a família essas coisas elas são mais perceptíveis. E isso foi tão forte que o filho mais novo, ele sacou isso muito rapidamente. E ele nem entrou na festa. E ele nem participou da festa. A ponto do pai ter que sair da festa para falar com o filho mais velho. E o filho mais velho ali realmente reclama com o pai. Com razão. Eu não tiro a razão do filho mais velho. Contudo, a explicação do pai é muito melhor do que a razão do filho mais velho. A resposta do pai, quando o filho reclama que serviu sempre o pai, que o pai nunca lhe deu nada, e o pai fala assim para ele: meu filho, tudo que eu tenho é seu. E de repente o pai fala assim: olha, o seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Uau, presta atenção na relação de posição. Estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Por um acaso, o filho mais novo morreu, aquele que foi embora e voltou morreu? Não morreu. Mas aqui, o pai que representa Deus aqui, ele fala, ele estava morto. Por quê? Porque a posição dele fora do reino, fora dos perímetros, dos parâmetros da vontade de Deus, é uma posição de morte, é uma posição espiritual. E o próprio pai, que ali representa Deus, fala: o seu irmão estava perdido e foi achado, morto e reviveu. Uau! Essa era a grande alegria do pai em receber o filho novamente. E não se tratava ali de bens materiais, nem de herança, nem de fazenda. Se tratava de ressurreição, de achado. Se tratava de um reino de Deus. E como é que Deus vê as coisas. Como ele se relaciona com a sua criação. Como ele se relaciona com os seus filhos. Isso é muito legal.
O irmão fica muito chateado porque o irmão sabe que o filho levou 50% da fazenda e agora recebeu de novo, mesmo desperdiçando com as mulheres, as meretrizes, os prazeres próprios, mesmo o irmão mais novo desperdiçando tudo, o irmão mais velho sabia que o pai estava dividindo novamente a fazenda em 50%. Isso queria dizer que aqui é a segunda revelação para você, que o irmão mais velho estava entendendo que agora ele não tinha mais a fazenda, e a fazenda ia ser dividida novamente, e isso estava deixando ele muito nervoso, porque o pai estava não dando 50% de tudo que ele tinha para o filho mais novo, mas ele acabou dando 75% de tudo que tinha para o filho mais novo, e por isso que o filho mais velho fala: eu sempre fiz o que o Senhor mandou, eu sempre te servi como escravo, e o Senhor nunca me deu um cabrito para que eu festeje com meus amigos. Porque agora a fazenda praticamente inteira, quase a maior parte da fazenda, foi dada para o filho mais velho, aquele filho que saiu, antecipou a morte do pai e agora está voltando e está sendo recebido como filho, e não apenas recebido como filho de uma forma ali entre a família, mas entre o reino todo, restaurando a posição de filho, o anel, as sandálias e as roupas celestiais. Se você gostou do vídeo, dá um tapa no joinha, escreva um comentário, compartilhe esse vídeo. Espero que você tenha entendido um pouco sobre o coração de Deus, como é que Deus pensa. Esse pai, ele simboliza, ele representa a Deus e os pensamentos de Deus e como ele vê as coisas. Como Deus não se importa tanto com os bens materiais, mas se importa mais com o reino, com posições, com autoridades. Essa é a mentalidade de Deus. E Deus quer te colocar em alta posição. Deus quer te colocar em posições mais elevadas. Isso é muito legal. Você adquirir posições. Você estar num lugar mais alto. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Beijo no coração.